Lição de número 10. A renovação cotidiana do homem interior. Terceiro trimestre de 2023, CPAD, Revista dos Adultos. Querido professor, querida professora, nesta lição veremos o sofrimento do homem exterior, o fortalecimento do homem interior e os desafios atuais como forças externas que tentam esmagar a nossa vida espiritual. A finalidade é mostrar que o crente espiritualmente renovado pode resistir a qualquer ataque das trevas. As adversidades são comuns à nossa vida terrena. Por isso, nosso Senhor alertou: no mundo tereis aflições. Fica claro, queridos irmãos, que as aflições são uma realidade. Entretanto, o nosso desafio é não deixar que a fé seja enfraquecida por elas. Precisamos lembrar que Jesus já venceu o mundo. Muito bem, meus queridos irmãos, eu sou o pastor Evandro Oliveira e você está aqui no nosso canal Teologia Simplificada, aqui no YouTube. E estamos aqui, queridos irmãos, para darmos sequência ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical, terceiro trimestre de 2023, CPAD, Revista dos Adultos. O tema que nós estamos estudando é a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Você está na Escola Bíblica Dominical e hoje estudaremos a lição de número 10, a renovação cotidiana do homem interior. E eu convido você para irmos à parte introdutória da nossa lição. Lição de número 10, a renovação cotidiana do homem interior. Diz assim o texto áureo: por isso, não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo de número 16. Verdade prática diz assim: por instrumentalidade do Espírito Santo, os salvos experimentam a renovação interior em meio às adversidades externas. Leitura bíblica em classe se encontra na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, versículos de número 11, até o versículo de número 18. Muito bem, meus queridos irmãos, na apresentação da lição nós temos os objetivos. São 3 os objetivos. Lembro que esses objetivos devem ser alcançados pelo professor em sala de aula. O primeiro objetivo é refletir sobre as adversidades enfrentadas pelo homem interior. Segundo objetivo, compreender que essas dificuldades na vida não podem ser comparadas à glória futura reservada aos cristãos. Terceiro objetivo, despertar os alunos para buscar o renovo espiritual e o fortalecimento do homem interior. Muito bem, meus queridos irmãos, a lição tem 3 pontos, cada ponto com os seus subtópicos, e nós vamos estudar todos os pontos da nossa lição. No primeiro ponto, nós vamos estudar sobre o tema, o sofrimento exterior. Diz assim a sinopse: o apóstolo Paulo sofreu muitas aflições, mas se manteve fiel. Nós devemos seguir seu exemplo. No segundo ponto da lição, vamos estudar sobre o tema, a renovação interior. Diz assim a sinopse do segundo ponto: precisamos buscar o renovo do homem interior constantemente, nos fortalecendo com a ajuda do Espírito Santo.
Terceiro ponto da lição, vamos estudar sobre o seguinte tema: os desafios de hoje, cultura secularista, relativismo doutrinário e batalha espiritual. Diz assim a sinopse: a cultura secularista e o relativismo doutrinário combatem contra a fé cristã. Precisamos nos fortalecer para vencermos as batalhas espirituais. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos ao primeiro ponto da nossa lição. Mas antes de continuar, quero fazer 3 pedidos a você. Pode ser? O primeiro pedido que eu faço é: se você é novo por aqui, faça a sua inscrição no nosso canal agora. E eu vou dar um tempo para você fazer isso. O segundo pedido que eu faço a você é: assista o vídeo até o fim. Temos subsídios, mapas, imagens, gráficos e muito mais informações que certamente lhe auxiliarão no preparo desta tão importante aula. E o terceiro pedido que eu faço a você é: deixe aí o seu comentário, ative o sininho de notificações. Ele é muito importante para a continuação do nosso trabalho aqui no YouTube. Ainda queremos lhe informar que as lições são agrupadas em uma playlist para facilitar a sua consulta. A você que tem acompanhado semanalmente o nosso trabalho aqui no canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira, aqui no YouTube, é muito bem-vindo a mais uma aula. E você que chegou agora pela primeira vez e está conhecendo o nosso trabalho aqui, é muito bem-vindo também. Muito bem, meus queridos irmãos, agora sim vamos ao primeiro ponto da nossa lição, o sofrimento exterior, e o primeiro tópico, a experiência de Paulo. Queridos irmãos, é preciso afirmar que as adversidades externas relatadas pelo apóstolo são resultados de sua dedicação à causa do Evangelho. Paulo nos relata em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8, que também tribulação que nos sobreveio na Ásia, isso era algo que havia acontecido há pouco tempo. Talvez, queridos irmãos, tenha acontecido em Éfeso ou ao redor dessa cidade. Os detalhes dessa situação são desconhecidos, mas levou o apóstolo Paulo a desesperar, escute isso, a desesperar até da própria vida. Paulo enfrentou algo que ia além da sobrevivência humana e era extremamente desanimador, porque acreditava que isso ameaçaria pôr um fim prematuro ao seu ministério. Veja, queridos irmãos, o propósito último de Deus para a situação terrível de Paulo e também para nós hoje, quando enfrentamos os mesmos ataques por causa da cruz, é para que não confiemos em nós, e sim no Deus Todo-Poderoso. O segundo tópico da nossa lição, queridos irmãos, vai falar sobre o exemplo que o apóstolo Paulo nos traz sobre o sofrimento exterior. Veja, Paulo teve muito sucesso enquanto missionário, mas também passou por muito sofrimento. Em todo lugar onde pregava, Paulo fazia inimigos. Ele foi levado para fora de muitas cidades, atacado, preso, acusado de ser falso e até sofreu tentativas de assassinato. Além disso, suas viagens eram perigosas e ele naufragou 3 vezes. Veja a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 24 até o 27. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites
3 vezes fui golpeado com varas, uma vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei o frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco. Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro. Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Portanto, queridos irmãos, muitas pessoas acham que a pregação do Evangelho não vale tanto sofrimento. Mas Paulo amava Jesus e amava seu próximo, tanto que não desanimava diante dos problemas. Seu amor o ajudava a perseverar. O resultado de todo o sofrimento do apóstolo se mostra nas muitas igrejas, entre vários povos fundadas por ele e na escrita. Veja, na metade dos livros do Novo Testamento que foram escritos pelo apóstolo Paulo. Ainda hoje, a perseverança de Paulo abençoa muitas pessoas. Assim, queridos irmãos, as palavras de Tiago são encorajadoras. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Tiago, capítulo 1, versículo 2 e o versículo de número 3. E eu convido você, queridos irmãos, agora para estudarmos o terceiro tópico do primeiro ponto, a esperança do crente. Veja, todos nós passamos por momentos difíceis. Isso é inevitável, porque estamos sendo aperfeiçoados em Cristo. Assim como nós, o apóstolo Paulo também passou por momentos terríveis por causa de sua decisão de negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Não há como negar que o sofrimento é tema importante dos escritos paulinos. Inúmeras vezes ele trata do assunto. Com certeza, este tema é recorrente em suas cartas, porque ele mesmo sofria dores e angústias. Porém, nosso Senhor obteve êxito sobre a morte e, do mesmo modo, temos esperança da vitória e da vida eterna. Portanto, como cristãos, não podemos deixar de guardar a bem-aventurada esperança em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos para o segundo ponto da nossa lição, a renovação interior, e o primeiro tópico, o fortalecimento diário. Meus irmãos, a Bíblia enfatiza que o Espírito Santo é o agente que habilita o cristão a manter-se firme na adversidade. Perceba que a Bíblia também diz que o Espírito Santo é o Paracleto, que significa advogado ou consolador. Ele é um presente de Deus para os cristãos e ele está disponível para nos ajudar em todas as áreas de nossas vidas, incluindo, queridos irmãos, a adversidade. O Espírito Santo nos dá força, coragem e esperança quando estamos passando por dificuldades. Ele nos lembra do amor de Deus
e nos ajuda a perseverar. Ele também nos guia e nos ajuda a tomar as decisões certas. E da mesma maneira, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos capítulo 8, versículo de número 26. Muito bem, meus queridos irmãos, o segundo tópico do segundo ponto, estudaremos sobre o tema o eterno peso da glória. O apóstolo Paulo declara o seguinte: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. Perceba, irmãos, para Paulo, a glória vindoura que ele experimentaria com o Senhor sobrepujava em muito qualquer sofrimento experimentado por ele neste mundo. Leia Romanos capítulo 8, versículo 17, versículo de número 18. Paulo entendia que quanto maior o seu sofrimento, maior seria a glória eterna. 1 Pedro capítulo 4, versículo 13, também fala sobre este tema. Queridos irmãos, podemos confiar em Deus para nos dar a força e a coragem que precisamos para perseverar. Podemos também confiar nele para nos dar esperança para o futuro. A glória que vem depois do sofrimento é muito maior do que o sofrimento em si. É uma glória eterna que nunca vai acabar. Então, se você, meu querido irmão, está passando por dificuldades, lembre-se de que você não está sozinho. Deus está com você e Ele vai te ajudar a perseverar. E lembre-se também que a glória que vem depois é eterna e ela vai valer a pena. Glória a Jesus, queridos irmãos. Eu convido você para nós estudarmos o terceiro ponto da nossa lição, que fala sobre os desafios de hoje. E o primeiro tópico, cultura secularista. É importante afirmar que o secularismo é uma ideologia que promove a ausência de qualquer obrigação relacionada à crença em Deus. É uma forma de ver o mundo onde se reconhece apenas o aqui e o agora. E se o mundo espiritual existe, isso não é preocupação para o secularismo. Assim, podemos viver como se esse mundo espiritual não existisse. Outra questão, irmãos, é que, em contraste com o forte ateísmo de certas ideologias, como o novo ateísmo, o secularismo é uma forma mais sutil de ateísmo. Na verdade, Paulo nos esclarece que esse não é um movimento novo, mas como está escrito em 2 Tessalonicenses capítulo 2 e o versículo 7, com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Esse é o espírito da injustiça já predominante na sociedade odierna. Meus queridos irmãos, vamos estudar o segundo tópico do terceiro ponto, relativismo doutrinário. Outro ataque que procura matar a nossa vida espiritual é o processo de desconstrução dos fundamentos da fé. O conceito do relativismo é a ideia de que não existem verdades ou valores morais absolutos e universais, mas sim que eles são relativos aos contextos históricos, culturais e sociais em que são produzidos. Perceba, meus queridos irmãos, nossa sociedade
está sendo embalada pelos ventos do relativismo. O relativismo filosófico ou doutrinário deságua no relativismo moral. Diante desse quadro, precisamos ensinar e viver os absolutos da palavra de Deus. Muito bem, meus queridos irmãos, o terceiro tópico do terceiro ponto, batalha espiritual. Queridos irmãos e irmãs, é importante afirmar que todo salvo trava uma batalha espiritual neste mundo. A Escritura diz que Satanás é o Deus deste século e que o mundo jaz no maligno. A batalha espiritual que estamos enfrentando é uma luta épica contra Satanás e seus anjos, contra os principados e as potestades. Ela está sendo travada diariamente onde nós vivemos, em nossos lares, nossos escritórios, nossos casamentos, nossa igreja e no íntimo do nosso coração. A causa dessa guerra é que vivemos numa sociedade que está em rebelião constantemente contra Deus, num mundo que jaz no maligno. O causador desta guerra é Satanás. Ele lidera ataques espirituais contra o cristão e persegue a igreja de maneira implacável. Veja Apocalipse capítulo 12, versículos 13 até o 18. Não vamos ler as referências para que o vídeo não fique muito extenso, mas você pode ler na sua Bíblia. Queridos irmãos, estejamos atentos, porque há possibilidade de sermos derrubados nessa guerra. O diabo e suas forças espirituais do mal intentam derrubar o cristão, prejudicar o relacionamento do crente com Deus, e ele não o faria se não houvesse de fato a possibilidade de sucesso. Para isso, ele arma ciladas e lança dardos inflamados para destruir o crente. As principais ciladas são lançar dúvidas sobre o caráter e a palavra de Deus. Veja Gênesis capítulo de número 3. Lançar dúvidas sobre a nossa filiação espiritual. Veja Mateus capítulo 4, versículo 1 até o 11. Também levantar perseguição contra os crentes, principalmente os líderes da casa do Senhor. Veja Atos capítulo 12, versículo 1 até o versículo de número 8. E aqui, queridos irmãos, entendemos a razão pela qual o Senhor Jesus nos advertiu: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus capítulo 26, versículo de número 41. Mas estamos no exército vitorioso, glória a Deus, e muito bem equipado. Podemos vencer esta guerra utilizando as armas que Deus nos proporciona. Quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Portanto, querido professor, querida professora, o exemplo de Paulo é encorajador para o povo de Deus de todas as épocas. O mesmo Deus que assistiu o apóstolo nas suas fraquezas ainda é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Assim, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com o peso de glória eterna reservado para os fiéis, diz Paulo em 2 Coríntios capítulo 4 e versículo de número 17. Por isso, no tempo presente de ataques e desconstrução da fé cristã, necessitamos de renovação do nosso interior dia a dia para enfrentar o poder do pecado e o poder do mal.
Muito bem, meus queridos irmãos, estamos chegando ao fim da lição de hoje. Não esqueça de ativar o sininho de notificações. Também não esqueça de assinar o nosso canal, comentar esse vídeo e compartilhar com seus irmãos e amigos, professores e superintendentes da Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima semana. Deus te abençoe sempre.